Olá, tudo bem? Aqui é a Ana e hoje nós vamos ter mais uma entrevista com um cara sensacional que é o Sir Ken Robinson. O Sir Ken Robinson é um britânico que tem uma história já bastante conhecida de lutar por mudanças radicais no sistema educacional. E ele foi entrevistado pela authormagazine.org e por causa do livro que ele lançou mais recente, que é o The Element. Eu vou já explicar o que significa esse livro, sobre o que ele é, e algumas das ideias interessantíssimas que o Ken Robinson tem sobre educação. Então, a premissa desse livro, The Element, é o seguinte: que as pessoas trabalham melhor quando elas estão no seu elemento. Ou seja, quando elas estão fazendo alguma coisa para a qual elas têm um talento natural e que elas gostam muito de fazer. Note que existem pessoas que têm talentos naturais para determinadas coisas, têm facilidade para fazer determinadas coisas, mas não gostam muito daquilo, não tem assim uma paixão específica por aquela coisa pela qual ela tem aquele talento natural. Em geral, a pessoa não tem só um talento, ela tem alguns talentos. Então, para ele, estar no seu elemento significa fazer uma coisa para a qual você tem facilidade de fazer, tem um talento natural e, além disso, ser uma coisa que você adora fazer. Uma dica de que você está no seu elemento é quando você trabalha em alguma coisa que gera, sim, um cansaço físico, às vezes um cansaço mental, a depender do trabalho, mas que no final do dia você se sente energizado espiritualmente. Espiritualmente aqui no sentido bem amplo da palavra, ou seja, quando você se sente motivado, se sente feliz com o seu trabalho, com o resultado do seu trabalho. Então esses são indícios de que você está no seu elemento. Uma outra coisa que ele chama a atenção é que esse trabalho que você realiza quando você está no seu elemento, ele pode ou não estar relacionado ao dinheiro. Um exemplo que ele dá é de um escritor. Um escritor por vocação, ele é um cara que escreve, independentemente de qualquer garantia que ele tenha de retorno financeiro. O caso de escritores iniciantes que não têm nenhuma fama, ele não sabe se aquele livro vai ser publicado, ele não sabe se aquele livro vai dar boas vendas, quer dizer, mas ele vai escrever. Ele vai escrever porque isso é o elemento dele, é onde ele se sente melhor com ele mesmo, escrevendo, produzindo os livros dele, os escritos dele. Claro que a situação ideal é quando você consegue trabalhar no seu elemento e ainda assim ganhar dinheiro com ele. Esse é o ideal que as pessoas deveriam buscar, de acordo com as ideias do Sir Ken Robinson e com as quais eu concordo. Uma coisa interessante e importante de se notar é que ele não está advogando que buscar o seu elemento é simplesmente uma questão de ser mais produtivo no trabalho, mas sim também e principalmente de buscar uma maior satisfação geral com a vida, de ser uma pessoa mais feliz, mais integrada, mais satisfeita consigo mesma, com uma sensação de que tem um propósito na vida. Tá? Então, esse é o objetivo maior, é o ser humano, e não simplesmente uma produtividade maior, como alguns poderiam pensar. Como o Sir Ken Robinson bate muito no atual sistema educacional, uma pergunta que surge naturalmente é por que você odeia tanto a academia, né? E ele responde muito bem-humorado que, pelo contrário, que ele adora a academia, que ele foi professor universitário por uns 12 anos, mais ou menos, que ele fez um PhD, ele tem artigos publicados e que a maioria dos amigos dele são acadêmicos. Então, ele não tem nada contra a academia do ponto de vista de que este é um caminho possível para a pessoa alcançar o seu elemento, alcançar a sua satisfação pessoal. Os problemas começam, segundo ele, quando o propósito se torna, o propósito da academia se torna formar professores universitários. Tá? Esse é o propósito maior. Esse não é um propósito que está explícito,
mas que está implícito em toda a estrutura acadêmica, segundo ele. Por exemplo, na supremacia do conhecimento teórico sobre o conhecimento prático. O conhecimento teórico é considerado mais nobre em círculos acadêmicos. Isso é um dos exemplos de como aparece o segundo problema. É que todas as pessoas acabam sendo medidas e julgadas pelo modelo acadêmico. Acontece que nem todo mundo quer seguir esse caminho, tem o talento para isso e tem o gosto para isso. Então, o que vai acontecendo ao longo do processo educacional, desde a criança até o doutorado, né, no caso do cara que vai até o final, é que aquelas pessoas que têm um talento acadêmico, elas vão sendo incorporadas pelo sistema como as vencedoras. E aquelas pessoas que eventualmente não tenham talento para a academia, mas tenham outros talentos, elas acabam sendo consideradas como cidadãos de segunda classe e sendo colocadas à margem da sociedade. E qual a proposta dele? A proposta dele é uma educação que seja capaz de celebrar a diversidade de talentos e não colocar uma hierarquia de valores que nos diferentes talentos, dizendo que tais talentos são mais nobres e tais talentos são menos nobres. Durante a entrevista também, ele faz uma discussão rápida sobre as raízes históricas dessa situação do sistema educacional. Ele diz que a coisa começa no iluminismo. O objetivo do iluminismo era combater aquele conjunto de superstições muito comum nos povos da Idade Média. E como é que ele faz esse combate? Ele privilegia o raciocínio lógico e o empirismo, ou seja, a evidência experimental. Essas duas coisas combinadas dão origem ao racionalismo, que é a corrente de pensamento que molda o mundo como nós conhecemos hoje. É o racionalismo científico. Ou seja, só existe aquilo sobre o qual eu consigo raciocinar logicamente com base em evidências experimentais. E o Sir Ken Robinson considera essa visão uma visão extremamente limitada do ser humano e da vida em geral. E pior, esse sistema educacional ele foi muito bom para a época da Revolução Industrial. Ele funcionou muito bem para a Revolução Industrial, pelo tipo de pessoas que ele estava produzindo. Mas não funciona mais nos dias de hoje, como todos nós sabemos. Todos nós que temos algum contato com o sistema educacional sabemos que ele está absolutamente falido. E ele vai falar mais tarde, então, da questão da imaginação e da criatividade, do papel dessas duas coisas, da relação entre elas, e vai explicar, então, por que essa escola de hoje não funciona mais para o mundo atual. Uma coisa que o Sir Ken Robinson enfatiza muito nos escritos dele, nas palestras dele, é o papel importantíssimo na imaginação e na criatividade no mundo que está por vir aí. Tá? E ele começa na entrevista definindo esses termos. O que é imaginação? Ele considera a imaginação um dom maravilhoso do ser humano. Ele diz assim, os animais podem até ter imaginação, mas eles não têm como expressar isso. Tá? Então, a imaginação é aquela capacidade de trazer à mente o que não está aqui. Tá? Tanto no presente, quanto no passado, quanto no futuro. Você pode dizer assim, mas no presente já está aqui. Não, mas ele pode estar em outro lugar. Então, você traz tudo isso para a sua mente e, com relação ao presente e ao passado, você pode ter várias interpretações. Quanto mais imaginativo você for, mais você pode imaginar diferentes interpretações para elementos do presente e do passado. E também com relação ao futuro, quanto mais imaginativo você for, mais possibilidades de futuro você consegue criar na sua cabeça. Certo? Então, essa é a definição bem direta e bem prática do que seria imaginação na avaliação dele. E criatividade? A criatividade, para ele, é simplesmente imaginação aplicada. Ou seja, é quando você traz
alguma coisa que você imaginou para a sua realidade concreta. Você transforma a sua realidade através de alguma coisa que você imaginou. E o mais legal disso é que criatividade, segundo ele, é um processo que pode ser ensinado. Só que, o que acontece? Se você tem pouca imaginação, você vai ter pouca criatividade, já que a criatividade é a imaginação aplicada. Tá? E aí é que nós chegamos ao grande problema que ele tanto critica nas escolas atuais. É que a escola tradicional mata a imaginação. As pessoas muito imaginativas e que não se enquadram muito no modelo acadêmico, elas acabam sendo punidas. Enquanto que as pessoas que se enquadram no modelo acadêmico, aquele que a gente discutiu aqui, elas são premiadas. Então, acaba que as pessoas vão ficando cada vez menos imaginativas, e isso vai matando a criatividade. Só que esse não é o cidadão que vai conseguir se desempenhar bem nos próximos anos. Porque, como a gente não tem a menor ideia de como serão os próximos anos, a melhor maneira de preparar essa geração para viver nesses anos que a gente não sabe como serão é fazer com que elas sejam criativas, sejam imaginativas, que elas saibam resolver problemas completamente novos e não aqueles mesmos problemas que sempre existiram. Porque aqueles mesmos problemas que sempre existiram não serão os problemas com os quais elas terão que lidar. Certo? Devo admitir que, apesar de eu ter seguido a estrutura da entrevista de uma forma bastante fiel, eu também acrescentei algumas opiniões pessoais e algumas coisas que eu já tinha ouvido dele, algumas coisas que eu já tinha lido dele. Tá? Eu tenho uma admiração muito grande por esse Sir aqui, e eu acho que ele tem tido um papel bem interessante no mundo das pessoas que estão pensando mesmo como tem que ser a nova educação. Porque a gente sabe que a que está aí não está funcionando mais. Então, espero que esse vídeo tenha sido interessante, que tenha te motivado a procurar informações sobre o Ken Robinson. Tem muito pouca coisa em inglês, talvez algumas palestras do TED Talks tenham legenda em português e tal, mas vale a pena fazer o esforço, porque ele tem ideias muito interessantes. Então, tchau e até a próxima entrevista.